Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha, através do canal denominado Política e Religião. E gostaria de pedir a vocês que dê o like ou dislike. Like se gostar e dislike se não gostar. Mas eu peço a vocês que dê o like ou dislike para ajudar no canal. E também faça sua inscrição. E aperte na campainha que tem ao lado aí para receber notificações do canal. Hoje é dia 3 de maio de 2020. Hoje é um domingo. Aí eu resolvi gravar esse vídeo para transmitir para vocês. E o assunto que eu estarei falando hoje é a respeito dos crimes de Bolsonaro e Moro que foram denunciados pela PGR. Vou começar aqui dando também para um contexto do momento, né, para adentrar na relação de crimes. No dia 24 de abril de 2020, Moro, então ministro da Justiça e Segurança, faz um pronunciamento e já faz a comunicação do seu pedido de demissão do cargo que exercia no governo de Jair Bolsonaro. Saiu fazendo pesadas denúncias a Bolsonaro. Segundo ele, o motivo de sua demissão foi a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, ou seja, a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e o superintendente da PF do Rio de Janeiro, pela segunda vez, e acusando o presidente de estar a interferir no policiamento, no órgão. Evidentemente, nós cremos que o motivo não é só esse. Moro também não é nenhum santo. Já há alguns meses ele vem tendo algumas divergências. Com certeza eles não estão se divergindo em favor do povo brasileiro, mas em favor próprio. Bolsonaro, talvez com ciúmes político, pois a imprensa passou a divulgar pesquisas em que constava a popularidade maior de Moro, talvez forçando o potencial concorrente a pedir a demissão. Quanto a Moro, sua atuação foi muito ridícula. Ele foi para o governo para combater a corrupção, o crime organizado, como Moro, o ex-juízo da Lava Jato, o parcial de Curitiba. Nunca foi o seu alvo combater a corrupção, mas sim fazer perseguição aos seus inimigos políticos e blindar seus amigos. Foi assim no caso do Banestado e na Lava Jato. E também no governo de Bolsonaro usou a PF para se defender das denúncias da Vaza Jato e defender o clã de Bolsonaro, no caso da morte de Marielle, do porteiro, quando o porteiro cita o nome de Senhor Jair, e outras vezes se omitiu.
Então, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicita na sexta-feira, dia 24, ao Supremo Tribunal Federal, STF, a abertura de inquérito para apurar se os fatos narrados e as declarações feitas pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o convocou para dar um depoimento. E neste último sábado ele foi ouvido, porém, devido à investigação estar sobre sigilo, não sabemos o teor do seu depoimento. Segundo Moro, ele tem todas as provas de suas denúncias que deve ter apresentado na PGR, né? Quero apresentar para vocês aqui configura os crimes de Bolsonaro e de Moro, né? Vou citar cada um deles aqui, né? Para os crimes de Bolsonaro, a PGR deu como falsidade ideológica pelo fato de publicar demissão do diretor-geral da PF, assinatura digital de Moro, sem assinatura, com a assinatura de Moro, no Diário Oficial, e ainda colocar a demissão de Maurício Valeixo como pedido do demissionário. E Moro alega que nenhum dos dois autorizou a demissão e que o Moro também não entregou para ele, não assinou, né? E o outro de Bolsonaro é coação no curso de processo, né? Aqui é usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio com autoridade e parte qualquer outros. Essa coação aqui foi um dos crimes colocados para Bolsonaro. Advocacia administrativa. A advocacia administrativa é do artigo 321, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. O outro crime, obstrução de justiça, quando há interesse nas instituições para obstruir inquéritos em causa própria ou de parentes e amigos. Vamos à corrupção passiva privilegiada. O crime de corrupção passiva privilegiada é previsto no artigo 317 do 2º parágrafo da CP. É aquele em que o funcionário público participa e deixa de praticar a retirada de atos de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Crimes de responsabilidade incomuns. As declarações de Moro, em tese, pode levar o presidente Jair Bolsonaro a responder por processo de impeachment penal e crime de responsabilidade comum que pode levá-lo ao impeachment. Esses são os crimes na denúncia que foi pela PGR.
de Bolsonaro. Agora eu vou passar para vocês os crimes que o Procurador-Geral da República denunciou de Moro, né? Segundo a PGR, a dimensão dos... é o denúncia caluniosa, né? Que o Moro, se ele não comprovar as denúncias dele com provas, né? Ele pode cair em crime de denunciação caluniosa, né? Segundo a PGR, a dimensão dos episódios narrados revela a declaração do ministro de Estado e atos que revelaria a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente da República, o que de outra sorte poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa, aponta o Procurador-Geral. Outro crime de Moro, né, é prevaricação. Já o crime de prevaricação, previsto no artigo 319, ocorre quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimentos pessoal. Esse caso aqui é que o Moro, ele participou do governo de Jair Bolsonaro em tudo, né? Inclusive, eu já até falei antes de alguma intervenção dele em denúncias contra Bolsonaro e seus filhos. Ele poderia ter denunciado isso na época, mas ele não o fez. Ele denunciou agora quando já estava sendo forçado a pedir demissão, né? Corrupção passiva privilegiada. Moro cometeu diversos desvios éticos, dentre eles os de advogados apontam que a conduta é de aceitar vantagem para ascender à função pública configura grave infração ética no ato de improbidade, em tese constituindo crime de corrupção passiva. Nós vemos que o Moro aqui também, que o presidente da República acusou Moro também de condicionar a demissão do diretor-geral à permanência dele até em setembro, quando fosse trocar o ministro do STF, né? E ele assumiria o lugar no STF. Crime contra a honra. O Código Penal brasileiro prevê 3 tipos penais de crimes contra a honra: calúnia, imputar falsamente a alguém algo definido como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Portanto, esses são os crimes de Bolsonaro e Moro, né, que foi denunciado na PGR. Eu quero também trazer uma notícia aqui que configura também a intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal do Rio. Uma nota, né? Segundo o jornal online Gaúcho ZH, política de hoje, do dia 3/2/2020,
Aqui, conclusão da Polícia Federal que livra Flávio Bolsonaro interfere em investigação, não interfere em investigação sobre a rachadinha. Notícia que já é resultado da interferência do governo na PF do Rio de Janeiro. No caso chegou a Polícia Federal, o caso de Flávio Bolsonaro chegou à Polícia Federal após o procurador regional eleitoral do Rio, Sidney Madruga, tentar arquivar o aumento patrimonial da família Bolsonaro, mesmo sem ter feito nenhuma diligência na Polícia Federal. O caso foi assumido pelo delegado Eric Blatt, que é substituto do delegado, do diretor, do superintendente da Polícia do Rio de Janeiro, que foi trocado no mês de agosto, né? Desde que o novo superintendente da PF no Rio foi modificado a pedido de Jair Bolsonaro. Então nós vemos essa aqui, uma denúncia de Jair Bolsonaro fazer intervenção na Polícia Federal para defender o seu filho Flávio Bolsonaro das denúncias de enriquecimento ilícito, né? E foi o que Bolsonaro falou, né? E Flávio Bolsonaro enalteceu a investigação, conforme ele isenta da PF, que o livrou dos 2 crimes. Esperamos que as instituições brasileiras ainda funcionem e seja revogado essa atitude da Polícia Federal. Queridos amigos, eu quero agradecer a vocês todos que estão acompanhando o meu canal e logo estarei melhorando o canal, que ainda estou em começo, né? Então tá um pouco ainda fraco, às vezes eu também ainda estou falho ainda para expressar, né? Mas a gente com o tempo vai melhorando. E eu quero que vocês também divulguem o meu canal, passa para frente, entendeu? E quero dar um bom dia para todos.